Misery é a filha do vampiro mais poderoso do Sudoeste, porém ela não é muito bem vista pelos seres da sua espécie, por isso ela vive de forma isolada e anônima entre os humanos. E isso até ela ser chamada de volta para casa para firmar um acordo de paz entre os vampiros e os seus inimigos mortais, os Lycanos. Para tal, ela terá que se casar com Lowey, o alfa do bando. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu achei do livro Noiva, da Ali Hazelwood. Bom, primeiramente eu queria começar falando sobre o quanto eu fiquei feliz quando eu soube que a Ali ia escrever um livro de fantasia. Isso porque eu gostei muito do primeiro livro da Ali que eu li, que foi A Hipótese do Amor, só que é um romance contemporâneo e eu não curto muito romances contemporâneos. Pra mim, ou tem que ser romance de época ou uma romantasia. Então, não é o meu tipo de leitura típica. Então, apesar da Ali ter diversos livros, eu não li mais nenhum deles. Mas aí a querida chegou com essa ideia de fazer um livro de fantasia, o que me deixou muito feliz, porque eu sabia que eu ia gostar, porque a escrita dela é muito boa, é muito gostosinha. Então, eu fiquei bastante animada e bastante ansiosa para ler esse livro. E eu ganhei ele de presente de aniversário, então pude ler ele. E só tenho coisas boas para falar. Na verdade, não exatamente, mas a maioria das coisas é. Acho que eu posso começar frisando o quanto eu estava totalmente certa sobre como a narrativa seria. Basicamente, ela é como o primeiro livro da Ali que eu li. É uma narrativa muito fluida, muito leve, é muito fácil de ler. Você não percebe que esse livro tem, quase 400 páginas, sabe? É aquela escrita que ela é gostosa de ler. Você só passeia pelas páginas, você nem sente que você tá lendo. E isso é uma coisa que eu percebi em Hipótese do Amor, e eu tava esperando que fosse assim também em Noiva, e realmente foi. E esse tipo de narrativa é muito bom, principalmente em fantasia, eu acho, porque fantasia é um negócio mais denso, que às vezes precisa uma profundidade e uma complexidade que torna tudo muito mais difícil de ler, talvez. Então, ter essa escrita mais leve ajuda bastante. E a Ali conseguiu entregar muito bem isso, apesar de todos os pesares da história, que tem suas complexidades, tem suas dificuldades e suas construções de universo que precisam ser entendidas. Apesar de tudo isso, a escrita dela se manteve muito levinha, muito gostosinha. E eu acho que isso é um baita talento da Ali. Eu fico, às vezes, com muita vontade de ler os outros livros dela, mas aí eu perco a vontade um pouco depois, quando eu lembro que são romances. Mas quem sabe se ela fizer outras fantasias, né? Eu espero que sim. Agora, uma coisa que eu não vou saber dizer se é recorrente na escrita dela, porque só li 2 livros, mas que nesses 2 livros tem em comum é o fato da protagonista ser gente como a gente. O que isso significa? Ela é uma pessoa com uma personalidade comum. Ela não é, super corajosa, ou super impulsiva, ou super isso, ou super aquilo. Ela é uma pessoa comum, com qualidades e defeitos comuns, com problemas de família que todo mundo vai conseguir se identificar um pouquinho, entendeu? Então, ela tem esse negócio de facilitar a identificação, sabe? Você olha pra Misery e você fala, nossa, facilmente aconteceria comigo, facilmente faria uma coisa dessas, entendeu? E eu não sei, como eu disse, não sei se é uma coisa comum em todos os livros da Ali, mas os 2 que eu li tinham isso. A Olive também tem todas essas características e eu acho muito legal, porque meio que traz a gente um pouquinho mais pro universo dos livros, faz a gente se sentir mais conectado, mais olha, isso aqui realmente poderia acontecer comigo, isso aqui realmente poderia ser eu fazendo alguma coisa. Eu não sei se deu pra entender, mas, assim, identificação. A Misery é uma personagem muito coerente, então ela segue sendo ela mesma, conforme toda a trama. E isso não significa que ela não evolua, ela evolui, mas ela evolui exatamente do jeito esperado pra quem ela é. E é muito bom acompanhar a jornada dela pelo olhar dela, porque o livro é narrado por ela. E isso traz uma profundidade ainda maior pra personagem e faz com que a gente sinta muito do que ela sente. E isso meio que faz com que seja um pouco impossível não torcer por ela, porque é como se a gente estivesse dentro da mente dela.
E a gente vê tudo que ela passa, tudo que ela sente, a gente fica tipo, meu Deus, essa menina merece um negocinho de felicidade na vida dela, sabe? Então, pra mim, um dos pontos altos desse livro é a Misery. Foi uma personagem que eu gostei muito, tá? É ali no meu hall de personagens favoritas. E eu espero que a Ali continue fazendo personagens assim, que são um pouquinho mais reais, eu diria, apesar dela ser uma vampira, mas que realmente conecte com o público. Dito isso, o Louis foi uma quebra de expectativa pra mim. Ali no início do livro, dá a entender que o Louis ele vai ter uma personalidade meio ira de Reino das Bruxas, sabe? Hot de Criminal Minds, fechadão, carrancudo, que fala pouco e, enfim, esse tipo de personagem, sabe? E não foi. Com o decorrer da história, a gente descobre que é uma coisa totalmente diferente. E foi muito legal acompanhar isso, tipo, ir do cara que a gente achou que ia ser super fechadão e turrão pra um cara que é totalmente oposto, é super aberto, é super generoso, amoroso, sabe? Foi um negócio que me pegou muito. Ele é um personagem extremamente apaixonante. E a gente acaba se apaixonando por ele junto com a Misery. Porque assim, é meio impossível você não gostar dele, porque o queridinho, ele é realmente um anjinho na terra, sabe? É um negócio que você fica até meio assim, ué, mas não sei, não era pra ser assim. Mas as características dele são essas, assim, de ser muito altruísta e muito compreensivo. E, cara, é muito bonito. É realmente muito bonito a personalidade dele e as coisas que ele faz. E como isso obviamente afeta muito a Misery, porque ela também não estava esperando que ele fosse desse jeito. Mas é claro que todo bom personagem tem que ter também defeitos. E o defeito dele é que ele é muito teimoso, muito teimoso. Tem uma coisa específica, eu não vou dar spoiler abertamente aqui do livro, mas tem uma coisa muito específica que ele passa o livro todo batendo nessa tecla, que é uma coisa que não precisava. Não precisava. Tipo assim, é uma coisa que tá na mente dele e ele não tá nem errado em pensar daquela forma, só que a forma como ele pensou nisso e bateu o martelo que vai ser isso, eu não vou fazer de outro jeito, meio que impactou muito a história dele com a Misery. Então, se ele fosse um pouquinho menos teimoso, assim, muito do conflito teria diminuído ali. É óbvio que eu entendo que tem que ter conflito na história, mas eu acho que esse conflito em específico não tinha tanta necessidade. Então, eu fiquei meio assim, mas deu pra entender. Deu pra entender. E tá de acordo com o personagem. Então, assim, nada muito fora do que ele é, da proposta que ele traz, mas causa uma irritação, assim, um pouquinho. E bom, esse romance, ele provém de um casamento por conveniência, né? Então, e é um casamento entre inimigos. Então, assim, prometeu muita coisa. A Ali prometeu aqui muita coisa e eu devo dizer que ela cumpriu, tá bom? Essa história, esse casal, ele vai vir de inimigos para amigos para amantes. Que eu acho que é uma dinâmica muito bonita e muito legal de acompanhar, assim. Porque, novamente, eu já falei isso em outro vídeo, mas quando a gente fala de inimigos para amantes, é que eles são inimigos, mas não necessariamente que eles se odeiem. E é isso que acontece, tipo, eles são inimigos, mas eles não se odeiam porque antes eles nem sabiam da existência um do outro, sabe? Então, tipo assim, por que eles iriam se odiar? Então, eles são inimigos. Só que não tem nenhum ódio por trás disso. Então fica até mais tranquilo essa passagem de inimigos para amigos. Até porque eles percebem ali que eles têm muito mais semelhanças do que diferenças, eu acho. Então, cria-se uma dinâmica romântica entre os dois muito forte e muito bonita de acompanhar. Que é uma coisa que a Ali tem também. O casal de Hipótese do Amor, pra mim, é maravilhoso, perfeito, não tem defeito nenhum. E dá pra perceber que a Ali sabe fazer bem isso. Ela trouxe isso pra noiva e trouxe muito bem. E toda essa dinâmica, todo esse romance, todo esse amor entre eles é intensificado pelas características sobrenaturais que ambos têm. Então, ela é uma vampira que tem características que intensificam o que ela sente por ele
E ele é um licano que tem características que intensificam o que ele sente por ela. Então, é um negócio que chega em momentos assim que você fica, meu Deus, eu deveria estar aqui, eu deveria estar vendo isso? Será que eu não deveria dar privacidade pra ele? Só que é um livro. É óbvio que você não deveria dar privacidade pra eles. Mas chega esse momento de umas tensões tão grandes que você não tem como não pensar, caramba, será que eu tô atrapalhando aqui o casalzinho? Então, assim, muita química envolvida, sabe? É um casal muito bem construído e que, assim, impossível torcer contra. Impossível torcer contra. É eles, acima de tudo é eles e é sobre isso. Agora, sobre a parte fantástica da história. Não é o foco. Ele não é o foco. Isso aqui é uma romantasia, não é uma fantasia com romance. Então, ele... eu não diria que é deixado de lado, mas ele tem ali o seu lugarzinho que é dele, mas é um lugarzinho pequenininho, não é muito grande. Mas, ainda assim, é muito bem construído e desenvolvido. Não é uma coisa muito complexa, não é um universo muito complexo, mas a gente consegue entender bem e a gente se sente ali totalmente integrado naquele universo, com aqueles personagens e as dinâmicas entre sociedades que tem ali. A gente consegue entender, tá tudo certo, então é ok, bem ok essa parte. Eu diria, inclusive, que a parte mais desenvolvida da parte fantástica tem a ver com os personagens. E ela foi desenvolvida pra dar aquela intensidade do romance que eu já comentei. Então, não é nada muito, oh meu Deus, uma baita fantasia com reviravoltas e tudo mais. Porém, é muito boa pra uma romantasia, sabe? Tipo, eu esperava menos da parte fantástica. Porque eu já entendia que o foco maior ia ser o casal. Mas entregou bastante ainda. Achei muito bom. Inclusive, se a querida Ali quiser dar continuidade nessa história com os outros personagens, vou achar muito bom. E lerei tudo. Isso porque, entrando agora no assunto coadjuvantes, temos personagens muito interessantes que merecem bastante destaque. A grande maioria desses personagens estão bastante complexos, eles possuem uma história completamente própria e à parte, que não tem nada a ver com os personagens principais, o que, né, é o correto. E eles possuem grande importância na trama. Então, eu achei muito assertivo e harmonioso a forma como a Ali conseguiu desenvolver o casal principal como o centro ali da história, ter uma fantasia bem construída e ainda ter subtramas que agregam muito. Ela é uma boa escritora, sabe? E a gente vê que tem histórias ali que dá pra ser aprofundadas, dá pra dar um negócio, uma continuidade, entendeu? Inclusive, ali no finalzinho do livro, a gente tem um negócio muito interessante que se ela falar, vou fazer, eu compro todas as versões se ela quiser, entendeu? Se ela quiser uma série, eu compro todos, porque, cara, dá muito pano pra manga ainda. Dá bastante história. E eu acho que ela poderia muito bem desenvolver, porque sim, porque eu quero ler. Enfim, foi um livro que eu li em uns 4 dias, eu acho, porque eu li durante a semana, só conseguia ler de noite. Mas foi uma leitura muito rápida, assim, considerando todos esses pormenores. E foi muito gostosa, cara. Eu não queria parar de ler. Eu tinha, porque eu sou CLT e acordo cedo. Mas eu queria continuar e saber mais da história. E eu tava num momento meio, ai, não quero ler nada, sabe? Ai, meu Deus, ressaca. Eu tava num momento assim quando eu comecei a ler ele. Então, ele me ajudou a sair, né, dessa fase. E, cara, que história incrível. Assim, eu gostei muito. Eu recomendo, de verdade. É um livro solo, então, assim... Cara, é uma fantasia solo com um casal maravilhoso. O que você está fazendo com a sua vida que você ainda não foi ler ele? Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo que eu falei desse livro. Se você já leu ele, me conta o que você achou da sua perspectiva. E se você não leu, me conta se você ficou com vontade de ler. Por favor, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.